Continuando o capítulo 15 de libertação, André diz, né? Verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente, né? Constituído quanto este, será crível que o conjunto organizado sobre propósitos tão sadios dê guarida fácil a forças deprimentes? O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza: sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob esse teto amigos e procuram a nossa companhia espiritualizante. Isso, porém, acontece por 6 horas nas 168 horas de cada semana. Enquanto conosco se deixam envolver nas suaves irradiações de paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando as nossas vibrações edificantes, das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, vergastam-nos sem piedade, castigam, né? Castigam sem piedade. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferece a todos. Além disso, quando este ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir ao bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado, nas horas do sono físico, por entidades renitentes da prática no mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhes desintegram convicções e propósitos nascentes, com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para frente. Olha, puxada de orelha. A exposição era muito interessante e tudo faria a benefício de mais amplas elucidações ao assunto, mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e nos pusemos em forma. Para os trabalhadores da reunião, que congregava 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentaram em nosso círculo de ação. Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que o conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Cuidadosamente porque cada ovoide é um ser a ser tratado. Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir dentro das contribuições de nosso círculo, grande cópia de forças neuricas. Força neurica tem a ver com força psíquica própria do encarnado. É o fluido animal que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Tá? Então, uma grande cópia de força neurica, com a devida compensação em fluidos revigoradores da nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados,
é o ectoplasma, né? Uma substância branco-leitosa que alguns médiuns têm de sobra e, portanto, podem doar. E alguns até conseguem ver essa substância. Existem fotos, né, em alguns artigos espíritas, mostrando essa substância saindo da boca, dos ouvidos, das narinas, das mãos dos assistidos, quer dizer, dos médiuns que estavam lá em favor dos assistidos. Então ele diz, né, esse fluido foi tirado, saíam da boca, nariz, mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbios e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar as suas forças perispiríticas. Uma transfusão de energia, digamos assim, né? A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio e Gaspar, de impassível que se achava, pôs-se a gemer como se tivesse acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando a sua faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à orientação mediúnica, a fim de que ele pudesse recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física, que haviam fornecido a ele energias vitalizantes, assim como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que as suas forças se casavam às energias do médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, invisível processo de enxertia psíquica. O hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia. Então, aqui nós vemos como acontece o que chamamos de incorporação. Como o espírito está mais próximo da energia do encarnado do que da energia dos espíritos superiores, ele, se aproximando do médium, consegue com que o médium sinta suas dores, suas necessidades e torna possível a sua doutrinação. André Luiz diz enxertia psíquica, querendo que entendamos como enxerto, aquele que fazemos com as plantas. É como se o médium ampliasse a capacidade e a visão e a audição e se tornam mais perceptíveis, né? Então, muita gente tem medo da incorporação porque acha que o espírito vai tomar conta do seu corpo. Não, é uma enxertia psíquica. Escutando agora, com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez com que ele sentisse a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores da nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é,
à posição de demente, com retorno gradativo à razão. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava do coração de todos. Margarida estava, enfim, aliviada e, em pranto, pedia ao esposo que agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, observou: o triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer a sua casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos. Sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. Olha aqui a importância fundamental da reforma íntima. Devemos entender que o trabalho do médium é apenas uma finalização de todo um trabalho espiritual. Olha quantos capítulos houve, né, de trabalho espiritual até chegar a uma sessão mediúnica. Vejam que nós estamos no capítulo 15, ou seja, quanta coisa foi feita antes dessa sessão mediúnica. E como ele disse, ainda não terminou. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração por 10 dias consecutivos, sucessivos, de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que vinham naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Então, aqui também está claro que o trabalho espiritual continua depois da sessão mediúnica. Olha como é mínima a participação do trabalho mediúnico. E como é importante que a pessoa continue o tratamento médico, porque o corpo físico foi afetado. O tratamento de passes, que assim como os remédios para o corpo físico, vai ajudar a restabelecer o espírito e principalmente as palestras que vão ajudar a pessoa a repensar seus atos e fazer sua reforma íntima, porque sem a reforma íntima, nada será possível em termos de ajuda. Ou seja, todo esse trabalho será perdido. Ajuda e a vida te ajudará. Fique com Deus. Boa semana. Amo vocês.